a palavra de Deus, através de uma pregação, através de uma ilustração bíblica, ela serve como um crescimento, não só natural, mas emocional, financeiro, espiritual, ministerial, familiar para você, para a sua vida. É por isso que as pessoas costumam dizer que a palavra é o mais importante do culto, apesar de tudo ser importante. O que nós fizemos agora, como ofertar e dizimar, é a maior prova de amor que você pode dar para Deus. O momento da adoração é a maior entrega que você faz. O momento da palavra é o momento de você conhecer princípios que te fazem prosperar na terra. Então, tudo é muito importante. Não dá para diferenciar num momento de culto a Deus. Isso aqui é importante, isso aqui dá para ser substituído ou não é menos importante. A verdade é que tudo é muito especial quando estamos na presença de Deus. E tudo é muito chato quando é religião, ou seja, quando não tem a presença de Deus, são só as regras. E eu fico feliz de entrar em lugares como esse e sentir a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus já está, o nosso trabalho aqui como pregador é bem pequenininho. Quando a presença de Deus não está, é tão complicado para a gente. E é muito bom estar num ambiente favorável como o de hoje. É muito bom estar num lugar onde os corações estão abertos para o crescimento. Quem aqui realmente acredita que 2018 vai ser um ano sobrenatural de crescimento? Eu também acredito. Só que o reino de Deus, o mundo espiritual, não se move pelo que a gente quer, não se move pelo que a gente está esperando. Estou esperando que 2018 seja o melhor ano. 2018 não vai ser um bom ano por causa dos nossos misticismos e crendices, porque às vezes, como crentes, temos tantos misticismos, tantas crendices, e na verdade não estão na Bíblia as coisas que a gente às vezes declara e pede. Mas o 2018, eu creio que vai ser sobrenatural, eu creio que vai ser o melhor ano da tua vida, eu creio que vai ter um crescimento explosivo, porque você primeiro vai plantar, faltam 20 dias, você pode ainda plantar as sementes certas para colher árvores frutíferas em 2018. Mas, impressionante, você às vezes errou durante o ano, gastou tempo com coisas que não precisava durante o ano. Como é que em 20 dias você vai dar um jeito? Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o bom de servir um Deus de sobrenatural, um Deus que é o dono do tempo. Porque o tempo é a única moeda que não pode ser comprada. Você pode comprar o dólar, você pode comprar libra esterlina, você pode comprar bitcoins, né? Mas tempo não. Você não pode chegar ali, gente, gastei 24 horas, vou comprar umas 12 horas para dar uma restituída aqui. Dá para fazer isso? Não. O tempo, ele é tão valioso que você direcionando ele, gastando ele ou não, de qualquer forma ele está indo embora. Se intencionalmente você estiver direcionando seu tempo para alguma coisa, amém. Se não tiver, ele está indo embora da mesma forma. Não dá para economizar tempo. Então, como fazer um ano inteiro que às vezes não plantamos as coisas certas, às vezes não cumprimos os princípios bíblicos, levamos a vida emocional, financeira, espiritual da forma que queríamos, como fazer para nos 20 dias que faltam para terminar o ano, revertermos as sementes ruins que caíram no chão? Porque cada atitude errada, cada decisão precipitada, cada palavra que você disse negativa em 2018 contou como uma semente. E seria muito bom eu chegar aqui e falar: 2018 você vai arrasar, 2018 vai ser o melhor ano da tua vida. Mas ao contrário do que muitos pensam, eu não sou um pastor motivacional. Ao contrário, eu desmotivo muita gente. Porque a verdade às vezes te quebra no meio, te desmotiva. Mas eu sou um pastor da esperança. Esperança de que os próximos dias podem reverter um ano que às vezes na ignorância fizemos coisas que trariam um 2018 de sofrimento, ou no mínimo igual. Quem quer ter um ano igual ao que teve esse ano? Quem quer ter um ano 10 mil vezes melhor? Eu queria ter 100 mil vezes melhor. A verdade, como é que isso acontece? Eu te explico. Por exemplo, para escrever um dos meus livros, o 12 dias, traz os 12 dias aqui para mim, rapidinho. Aliás, traz o material aqui. Obrigado, Maicon. Para escrever, vou te explicar sobre remir o tempo para esse final de ano. Para escrever esse livro aqui,
eu investi 1 ano e meio da minha vida, ou seja, mais de 500 dias de estudos, pesquisas, trancado no quarto buscando uma revelação divina. Entrevistei 100 líderes mundiais. Quem conseguiu comprar uma casa própria ou adquirir um bem precioso no ano de 2017? Quem? Quem conseguiu isso? Ali algumas pessoas, que bom, comprou um carro, um bem precioso. Então, eu não comprei esse ano nem carro, nem bem precioso, nem nada, porque eu gastei o que eu tinha nessas pesquisas. Eu fui ao Japão, eu fui à Índia, eu fui várias vezes aos Estados Unidos, eu marquei entrevistas com gente muito influente no mundo, tinha que ir 3, 4 vezes aos Estados Unidos, recebia não, voltava para o Brasil, e no outro mês eu vou de novo, vou tentar de novo. Tudo para, em 1 ano e meio de pesquisa, com algumas centenas ou milhares de reais investidos, chegar à conclusão em um livro que você compra por um preço baixinho e lê em 12 dias. E o nome disso é Remir o Tempo. Uma pessoa paga o preço de 1 ano e meio absorvendo conhecimento para te passar em 12 dias. Uma pessoa gasta todo o recurso para construir um legado literário para você, em 12 dias, adquirir tudo aquilo por um preço fora do irrisório. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai fazer você, nesses próximos 20 dias, andar com pessoas, ler livros, assistir coisas que vão te dar em 20 dias o que os últimos 2 anos não pôde te dar de conhecimento, sabedoria e instrução. Tem uma história de um pastor americano que diz que ele estava viajando com um secretário dele e ele viu um livro assim na livraria do aeroporto e falou assim: corre ali, compra aquele livro para mim. Quero muito ler aquele livro. E o secretário foi, quando voltou sem um livro, e falou: não comprei não. Por quê? Estava $90. Gente, $90 são mais de R$300. Eu disse: mas por que você não comprou, rapaz? Não, muito caro. Ele falou: não, está muito barato. Eu vou aprender em um voo de 5 horas o que esse homem levou 70 anos de vida para aprender e escrever. Remir o tempo. E é isso que Deus vai fazer nos próximos 20 dias. Lá atrás, no final, você vai poder ter alguns materiais que vão te treinar e remir o tempo na sua vida. A pendrive, 18 horas de instrução. A gente tem recebido muitos testemunhos do que Deus tem feito através desses materiais de treinamento. E quando eu estava me preparando para trazer uma palavra para vocês hoje, Deus colocou uma palavra hoje de manhã no meu coração, de que a nossa felicidade, a nossa riqueza está justamente nas nossas indignações. E a gente, por não ter domínio emocional, é muito comum o ser humano ser descontrolado emocionalmente, não é o certo, mas é comum. Quando nos indignamos com algo, deixamos que isso tome negativamente o nosso cérebro, nossa mente, nossos pensamentos, deixamos que isso domine as nossas emoções negativamente, nos leve até atitudes impróprias, mas a gente nunca consegue extrair as coisas boas de uma indignação, de uma infelicidade, de uma frustração, de uma revolta. Quem aqui já ficou revoltado com alguma coisa? Foi injustiçado, ficou revoltado? Quem? O que você tirou de proveito disso? O que você tirou de proveito da indignação? Porque eu vou te falar uma coisa. Os homens e mulheres na Bíblia que marcaram a história são frutos de dias de indignação, dias de frustração. Eles usaram isso para construir o futuro. A gente usa isso para matar os nossos próximos anos. A ótica, a forma como você interpreta o mundo, determina muito como você enxerga o problema atual, por exemplo. O que você está passando hoje? É nas finanças? É nas emoções? É na família? O Deus que você realmente serve, porque tem gente que vem à igreja, mas serve o dinheiro. Tem gente que diz que é evangélico, mas serve ao Satanás. Vários. Ao Deus que você realmente serve, aos princípios que você cumpre e a forma como você reage aos dias maus determinam como vai ser o teu próximo ano, teus próximos dias, teus próximos anos, a nova temporada da tua vida.
Porque para cada final de ano que chega, é uma oportunidade de viver uma nova temporada, um novo tempo. E eu gostaria que você abrisse comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 2. Eu quero ler sobre o dia de indignação de um homem que deu origem a um grande projeto. Êxodo capítulo 2. Versículo 11. Diz assim: E aconteceu naqueles dias, quando Moisés já havia crescido, ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas, seus trabalhos, viu os seus sofrimentos. Quem eram os irmãos de Moisés? Está se referindo ao povo hebreu. Moisés cresceu dentro da cultura egípcia, foi criado pela filha de Faraó, educado da melhor forma, comendo as melhores comidas, mas ele sabia que não era egípcio, ele sabia que era hebreu, porque quem amamentou e cuidou dele na primeira infância foi a própria mãe. Lembre-se que alguns versículos antes, quando Moisés, com 3 meses, é achado no rio Nilo pela filha de Faraó, a irmã de Moisés sugere que uma ama das hebreias cuide do menino. A mãe de Moisés, a própria mãe, a Joquebede, é trazida pela irmã de Moisés para cuidar desse menino. Ou seja, Moisés tinha identidade, ele sabia que era hebreu. Ele não foi amamentado no Egito. A primeira infância dele foi com sua própria mãe, ele sabia bem quem era, ele sabia que era hebreu, ele conhecia seus pais, conhecia sua história. Porém, numa certa idade foi entregue à filha de Faraó e cresceu como príncipe no Egito. Sabendo que era hebreu, quando ele já era crescido, ele saiu do palácio, ele saiu da mansão, ele saiu das comidas, das iguarias do rei, ele saiu do meio do luxo e foi visitar o sofrimento do seu povo. A Bíblia diz aqui dos seus irmãos, eu estou lendo na versão King James. E ele viu um egípcio espancar, ferir, bater. Uma das 3 formas está aí na sua Bíblia. Na minha versão diz ferir. Tem uma versão que eu gosto muito que diz espancou, espancando. Alguém tem a versão espancar aí? Aí, muita gente. Ó. E ele viu um egípcio espancando, ferindo um hebreu, um de seus irmãos. Então ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não tinha mais ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Matar pode? Moisés matou? Matou. Moisés era homem de Deus? Sim ou não? Mas matou? Porque ainda que seja um homem de Deus, quem não tem controle emocional diante de um dia de indignação, vai provocar uma paralisia nos próximos anos. Deus incomoda Moisés, manda Moisés visitar seus irmãos, só que aquela visita lhe custou 40 anos no deserto. Sendo um homem de Deus, suas emoções falaram mais alta do que a voz de Deus. Sendo um homem de Deus, no dia da indignação, ele não soube entender o que Deus estava falando para ele através da indignação e matou um homem. Os próximos versículos dizem, e olhou, versículo 13, e quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam brigando, contendendo, e ele disse ao que fazia injustiça: por que você está ferindo o teu companheiro? E um deles disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já é conhecido de todos. Moisés então fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Ele teve que fugir, apesar de ser um homem de Deus. Ele teve que fugir, apesar de ser chamado. Ele teve que fugir para que as pessoas não pegassem ele, não batessem nele, não espancassem ele, não acusassem ele. 40 anos foram perdidos por uma atitude. Só que o dia da indignação, ela revela muita coisa. Ela revela, por exemplo, qual é a sua vocação. Você nunca vai descobrir a sua vocação no dia bom, você descobre no dia ruim.
O que eu faço hoje? O que eu faço hoje é porque eu passei tanto problema emocional e financeiro no passado, que quando eu me vi no dia da indignação, eu falei, se Deus me tirar disso, todo mundo que passar pela minha vida vai receber uma instrução financeira e emocional. Todo livro que eu escrevi, eu não tinha escrito nenhum. Eu fiz essa promessa no dia da indignação. No dia da raiva. No dia da revolta. Porque a sua revolta pode te levar para 40 anos no deserto ou pode te levar para um trono. Então os problemas que vieram em 2017 foram para ver como é que você reage, porque dependendo da maturidade da tua reação, você cresce de nível no próximo ano. Como é que você reagiu aos problemas financeiros? Como é que você reagiu às afrontas? Quem foi afrontado esse ano por alguém? Foi perseguido? Botaram dentro da tua cara? Falaram isso? Quem aqui recebeu indireta no Facebook? Levanta a mão. Para honra e glória do Senhor. Quem foi? Temos alguns. Hashtag tem gente se achando. Quando bota assim no Facebook, pega um monte. E Moisés estava indignado, porque o seu povo estava sofrendo. Mas por não ter domínio das emoções, é o que a Bíblia chama de domínio próprio, ele matou um egípcio e atrasou o projeto. Porque a sua indignação iria levá-lo ao destino final, que ele cumpriu anos depois, que era libertar o povo. Moisés se tornou um libertador, porque primeiro se indignou com a escravidão. Você tem se indignado com o quê? Eu faço o que eu faço hoje, porque eu percebi, eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, e vi que na igreja todo mundo tinha problema financeiro e emocional. Eu falei, pronto, eu não vou pregar sobre a volta de Jesus. Você nunca viu um vídeo meu falando. Acredito, estou doido que ele volte amanhã. Mas enquanto ele não volta, eu vou pregar sobre inteligência emocional e inteligência financeira. Você não me vê pregando sobre o Espírito Santo? Falo com o Espírito Santo todo dia. Não tem um dia da minha vida que eu não fale com o Espírito Santo. Mas não prego sobre ele. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo aqui na Terra. Qual é o máximo que a gente vive? 80 anos? 75? Eu já estou na metade. Eu tenho pouco tempo e eu preciso direcionar o meu tempo para passar minha indignação para todo mundo. Eu estou indignado que você, sendo filho de Deus, tenha problema financeiro. Eu estou indignado que você, sendo filho de Deus, ainda brigue com o esposo, ainda brigue com a mulher, porque não tem inteligência emocional para lidar com isso. A minha indignação me traz para o altar. O dia da minha revolta me trouxe até aqui. Agora tem gente que usa a sua revolta e vai para a prisão porque matou alguém. Usa a sua revolta e acaba com um casamento. Usa o dia da indignação e xinga o patrão e é mandado embora e fica desempregado. Você tem usado a sua revolta para quê? Porque chegou a hora da gente construir o próximo ano e não vai ser com misticismo, vai ser com trabalho em cima das nossas indignações. A sua indignação aponta teu destino, a tua revolta aponta naquilo que você vai vencer e ajudar a geração. Se você ler, por exemplo, a história de Martin Luther King, você vai ver que a causa dele só foi possível por causa de uma senhora. Tudo começou com uma senhora negra que não quis dar lugar no ônibus para um branco. A história de Martin Luther King começa com essa senhora. Essa senhora, o que eu não sabia e li recentemente, é que essa senhora tinha estudado o sofrimento dos negros. Sendo negra, começou a estudar o sofrimento dos negros. Antes da segregação racial dos Estados Unidos. Ela está falando daquele tempo da África, do tempo da deportação, da escravidão, os negros sendo levados para tudo quanto é lugar. E aquilo tinha uma revolta dentro dela. Ela falou, nossa, como é que a gente se submeteu a isso, se nós somos iguais a todo mundo? E ela ficou revoltada com aquilo. Um dia ela estava no ônibus e tinha uma lei que dizia que o negro tinha que levantar se o branco entrasse. O branco entrou e falou, me dá meu lugar. Ela falou, não dou. A revolta dela provocou o início do trabalho de Martin Luther King. Porque nem todo mundo foi chamado para ser um libertador, mas a tua revolta pode dar o início no trabalho de um libertador. Nem todo mundo vai ser pastor, mas a tua revolta de ver a cidade se perdendo vai fazer que você oferte financeiramente no templo. Você dê o início
a uma grande obra. Você tem que fazer algo por causa da indignação. O que traz indignação? Qual é o espancamento que te deixa cheio de raiva? É quando uma criança sofre injustiça na rua, está morando na rua sem pai e sem mãe? É quando uma pessoa morre sem Jesus, sem salvação, porque você ou alguém não pregou o evangelho para ele? Ou seja, a tua revolta vai direcionar teus recursos, a tua revolta vai direcionar o teu talento, a tua revolta vai direcionar tuas habilidades. O dia da indignação acaba determinando o teu futuro. E foi quando eu, Tiago, percebi, sendo a terceira geração de pastores, que a igreja de Cristo, não é só no Brasil não, no mundo, estava cheio de problema emocional e financeiro. Eu decidi usar a minha revolta, a minha indignação, porque eu caí em problemas emocionais e financeiros, sendo crente desde berço, porque nunca me ensinaram isso na igreja. Falei, pronto, encontrei meu buraco, encontrei o lugar onde eu vou me encaixar. Eu vou me encaixar aqui. Em vez de reclamar que nunca me ensinaram, eu vou começar a ensinar. Em vez de você reclamar o que fizeram contra você, entre nesse buraco e comece a atuar, porque aí vai estar a tua bênção, aí vai estar a tua riqueza. Esses dias eu estava passando, geralmente isso acontece bastante. Estava passando no aeroporto. Tiago Brunet, quer tirar uma foto? E tira a foto. E depois eu vi meu livro numa livraria. Eu passei pelo livro. Falei assim, nunca sonhei com isso. Nunca pensei nisso, nunca pedi a Deus para tirar foto com ninguém, nunca pedi, passou de 1 milhão de pessoas no Facebook. Nunca pedi para Deus nada disso. A minha revolta provocou tudo isso. Fomos o primeiro pastor da história do Brasil a colocar 2 livros ao mesmo tempo na lista da Veja dos mais vendidos do país. Antigamente as pessoas tinham que ver outros bruxos, outras coisas, hoje em dia tem que ler pastor. Uma revolta está mudando o Brasil. Para onde a sua indignação está te levando? Você está indignado com o quê? Na época que queriam tirar Dilma, queriam fazer isso, agora está todo mundo calado, né? A gente tirou a Dilma, entrou o Temer, está fazendo outras coisas, aí está todo mundo calado. Porque assim, eu não posso também gritar 2 vezes fora Temer, porque daqui a pouco eu vou gritar fora fulano, ou seja, daqui a pouco não serve ninguém para você, né? Engraçado que todo mundo gritou fora isso, fora aquilo, mas ninguém foi lá e fez diferente. A gente se indignou, mas não resolveu nada. A sua indignação é para fazer você resolver as coisas. Está indignado com a sua vida financeira? Está indignado com o quê? Com a forma emocional como a tua família vive? Você está indignado com a situação do país? Se prepara para ser um político que vai mudar isso. Você está indignado com o evangelho que não se expande, não chega na Ásia? Se prepara para ser um missionário. Você está preparado para corresponder à sua indignação? Você está se preparando para suprir essa raivinha? Ou vai deixar isso te levar para a negatividade? Ou vai deixar isso te levar para o deserto fugindo? A maioria das pessoas que chegaram onde chegaram é porque se indignaram com alguma coisa, foram lá e resolveram. E aí, as riquezas estavam escondidas atrás daquela indignação. Nós podemos citar vários homens, várias mulheres que marcaram a história, que fizeram a tecnologia avançar, que provocaram literatura, escreveram coisas que mudaram a forma do mundo de pensar. E tudo isso veio por uma indignação. Os grandes avivalistas. Martim Lutero, o reformador da igreja. Martim Lutero era um revoltado. Só que no bom sentido da palavra. Ele olhou para a situação que estava e falou assim, isso não é possível. Mas não é possível que as pessoas estão acreditando que a indulgência vai levar para o céu. Mas imagina quantas pessoas naquela época não acreditavam nas indulgências, não acreditavam que tinha que pagar para ir para o céu, não acreditavam que ninguém podia ler a Bíblia, eles não acreditavam, mas só ficavam revoltados. Quem fez, entrou para a história, Martim Lutero. A tua revolta não te coloca na história. Se colocar no lugar daquela revolta e resolver, é que te coloca na história. Então muita gente ficou revoltadinha naquela época, mas só Lutero foi lá e fez.
Aí passou 100 anos de Lutero, as pessoas começaram a ficar revoltadas, que estava muito parado. E aí começou a vir uns avivamentos, porque pessoas começaram a declarar o Espírito Santo em esquinas, fábricas começaram a fechar para escutar uma pregação. E aí veio Charles Finney, veio Spurgeon, começou a vir um monte de avivalistas do século XVII até século XIX, que começaram a provocar avivamentos, porque a revolta deles não é possível que uma pessoa vive sem o Espírito Santo. Mas como pode, gente? Eu não consigo viver um dia sem o Espírito Santo. Eu entro no meu quarto, o Espírito Santo fala comigo. Como as pessoas estão vivendo sem o Espírito Santo? Então, de vez de ela chamar as pessoas de pecador, seu pecador, você não tem Espírito Santo, eles começaram a pregar sobre o Espírito Santo. E entraram para a história. Já morreram há séculos atrás, a gente está falando deles aqui em Guarulhos. Você decide como vão falar de você daqui a um tempo. Você decide de que forma você entrará na história. Você decide o que você vai mudar nesse mundo. Esse mundo precisa de você. Sabe por quê? A esperança do Brasil e do mundo não está num novo governo. Esquece. As eleições no ano que vem, quem vai vir candidato, não se preocupa com isso, não vai adiantar nada. Pode vir o melhor candidato do planeta, extraordinariamente inteligente, gestor, que não muda. Quem vai mudar o Brasil é a igreja e você faz parte desse projeto. Então não se preocupe com o que não lhe cabe. Onde Deus te plantou, é ali que você tem que florescer. Onde Deus te plantou? O que tem te incomodado? Uma das coisas que me incomodava, olha, engraçado, é que eu lia livro evangélico e não entendia nada. Falei, gente, eu sou um pouquinho inteligente, sou filho de pastor, sou neto de pastor. Aí li o livro, 300 páginas, falei, o que o cara quer dizer no final? E eu entendi que se nem um crente entendia, como é que o cara do mundo ia entender e se converter? Eu comecei a entender que a gente falava o evangeliquez, que é uma língua que só a gente entende. Quer ver como só a gente... vou te provar que você falou evangeliquez. Quando a gente está numa dificuldade no evangeliquez, a gente está numa... Meu Deus! O povo é fluente no evangeliquez aqui. Se tu chegar lá fora e falar assim, rapaz, estou na prova, o cara quer dando do Enem? É ou não é, pessoal? Eu treino táxi com um pastor amigo meu. E aí começamos com essa coisa de crente, né? Tá conversando. Rapaz, foi forte ontem. Aí o cara já ajeitou o negócio e começou a olhar. Tu viu? Eu falei, o que ele? 2 alminhas lá na frente. O cara, meu Deus. Senhor, eu tô levando um macumbeiro brabo aqui mesmo. 2 alminhas. A gente fala numa língua que as pessoas lá de fora não entendem, mas a gente quer que elas se convertam. Isso me revoltou. Leia meus livros, que pela misericórdia de Deus são best-sellers no país e fora. A gente já foi publicado em 29 países. Leia meus livros e vê se acha o evangeliquez, porque eu era revoltado com o evangeliquez. Não é possível que a gente não consegue falar de uma forma que as pessoas entendam. A tua revolta vai aperfeiçoar os teus projetos. Direcione a sua indignação para crescer e não para fugir para deserto. Está com raivinha? Vai para o quarto gritar com o Espírito Santo e não com a esposa. Começa a mudar algumas coisas, começa a direcionar essa indignação que você tem, que Deus vai também direcionando o teu futuro. Existe um projeto de Deus para cada um de nós. E esse projeto começa a tomar uma forma quando a gente se indigna com alguma coisa. A indignação é o estopim para explodir um ministério de alguém. A maioria das pessoas que começaram algo sem estar indignado, pararam na metade. Porque a indignação é a força motriz de você continuar. Sabe, quantas vezes eu pensei em parar o que eu faço hoje? Várias. Recentemente, eu acho que 3 meses atrás, eu estava no avião, voltei no avião e falei assim, não vou mais fazer isso. Estou cansado, eu viajo de madrugada, fico 25 dias fora de casa, eu quero dormir, eu quero ficar com meus filhos, comecei a chorar, eu falei, não quero mais isso. Cheguei no aeroporto de madrugada,
Tive que pegar o Uber para casa. Falei, pô, ninguém veio me buscar, vou ter que ir de Uber. E quase que eu bati no motor. Vem cá, motor, meu Deus, Moisés! No caminho, Deus foi me lembrando versículos e por que eu fazia o que eu fazia. Quem não morre para si mesmo não pode carregar minha cruz. Aí Deus começou a me lembrar, o Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a bater feio. Porque quando você grita nervosinho, o Espírito Santo espera para te dar de jeito mesmo. Ele vem com aquele, como é que é, de 3? Com pau de 3, né? Qual o nome daquela viga assim? Perna de 3. E dá na cabeça, irmão. Bem, você fica desnorteado quando ele vai. Ele fala assim, então você está cansadinho. E quem está pensando em se matar agora porque está endividado e você vai parar de pregar? E quem vai abandonar a família e os filhos vão crescer sem pai, sem referência de paternidade, você vai deixar de pregar? Está cansado. Descansa, não desiste. Está cansado, descansa, não desiste. O que me faz seguir em frente não são as recompensas terrenas, é a indignação de ver uma geração que não está alimentada emocionalmente e financeiramente conforme a palavra de Deus. Então a minha indignação, a minha revolta não me deixa parar. Por isso que é lindo você começar um projeto na tua vida em cima de uma indignação que te levou a isso. Porque essa indignação não vai deixar você parar. Quando você pensa e diz assim, meu Deus, mas são muitas almas que precisam escutar o que eu falo. Mas isso, pastor, eu vou parar. Pô, vai parar como? Vai abandonar Guarulhos? Precisa disso aqui. As famílias vão ser restauradas, estão sendo e vão ser restauradas nesse lugar. Cada oferta que você dá nesse lugar está alimentando um projeto divino e eterno. Você mal sabe, mas quando você veio ofertar hoje aqui, você entrou na lista daqueles que estão fazendo parte de um grande projeto. Muita gente fala, não estou fazendo nada de importante, tá? Sim. Você ofertou na obra desse tempo, você já está na história do céu. Seu nome já está escrito, você está fazendo parte de algo gigante. A sua indignação pode te levar a participar de um projeto de várias formas. Você pode ser como a senhora do ônibus, que ajudou somente sendo o estopim para Martin Luther King começar a tomar frente. Porque, para quem não sabe, convidaram o Martin Luther King para tomar frente do projeto várias vezes, ele não quis. Até que apedrejaram a casa dele, até que chamaram os filhos dele de negro, até que ele foi preso a primeira vez. Ele falou, quer saber? Agora eu vou. Foi lá, mudou a história, um pastor batista. É reconhecido internacionalmente como um homem que unificou brancos e negros. Um pastor batista tem um feriado nacional nos Estados Unidos, o feriado de Martin Luther King. Um pastor batista tem museus, estátuas e tudo que você imaginar, pontos turísticos em todos os Estados Unidos com o seu nome. Por causa dele, outros movimentos contra a segregação começaram no mundo. Mas o que levou ele a isso não foi eu sonho com tal coisa. Quando ele falou, I have a dream, eu tenho um sonho, ele já estava revoltado lá atrás fazendo. O que levou ele a sonhar primeiro foi a indignação. Fala assim, não vou ver meus filhos sendo presos só porque são negros, não vou ver minha casa sendo apedrejada só porque eu sou negro, eu vou fazer algo para mudar essa realidade. Enquanto uns reclamam, outros criam projetos e mudam o mundo. Então nunca mais abra a tua boca para reclamar. Cria um projeto que vai contribuir com o Brasil. Cria um projeto que vai salvar Guarulhos, que vai salvar pelo menos a tua família, então. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Não, então salva você sozinho. Pronto, você pode sozinho? Você? Pode dar trabalho para os outros? Você consegue pelo menos você? Você consegue só dominar suas emoções e não atrapalhar a vida de ninguém? Quem acha que consegue? Esse é o Espírito Santo vindo com a perna de 3 agora. Esse é o momento. Então chegou o momento da gente parar de dar vazão à nossa raivinha, a ponto de matar o egípcio, como Moisés fez, e planejar como vamos fazer no próximo ano para marcar a história, para contribuir com algo grande.
para mudar a vida das pessoas? Como nós vamos canalizar, como nós vamos direcionar essa indignação para algo maior, para um bem maior, para que todos possam sair ganhando? Use isso que você... Ai, meu Deus, eu tive recentemente, ano passado eu estive na Índia e visitei, eu fui em Calcutá e visitei as obras que Madre Teresa de Calcutá começou. E aí hoje tem muita coisa dela lá e tal, você conversa com as pessoas que estão trabalhando nas instituições que ela deixou. Fala assim, mas ela era uma jovem da Europa. Deixou tudo na adolescência e foi para a Índia cuidar de enfermo. E aí eu perguntei assim, mas o que você acha que motivou? Aí as pessoas que trabalham falam assim, não, todo mundo aqui sabe que o que trouxe ela para cá foi a revolta. Ela ficou revoltada quando viu num programa de televisão o que acontecia com os indianos. Que eles não tinham saúde, que ninguém cuidava deles, que se nascesse uma menina na família era jogada fora no lixo. Eu visitei um orfanato, aliás, fiquei hospedado num orfanato, só de meninas. Todas estavam defeituosas. E uma que não tinha um pedaço do rosto, eu sentei e perguntei, o que houve? Ela falou assim, quando eu tinha 2 meses, meu pai me jogou do trem. Eu falei, é menina. Então, eu bati com toda essa parte no trilho, arrancou, porque eu era bebê, e ela não tem essa parte do rosto. Eu chorei na hora. Falei, caramba, que triste. Mas peguei o avião e voltei para casa. Mas a Teresa não falou, não vou voltar. Eu vou ficar aqui, eu estou revoltada com isso, não vou deixar acontecer. Qual é a tua revolta? Tem coisa que você vê que não te revolta, mas revolta o outro. Eu me entristeci com a situação, me penalizei com tudo que acontece, mas peguei o avião e voltei para casa, porque minha revolta é outra. Não se meta na revolta dos outros. Cada revoltado com a sua revolta. Cada maluco no seu quadrado. E às vezes porque os outros fazem, você quer fazer, e está se metendo na indignação dos outros, você só vai sofrer. Quem foi para missões lá fora, porque queria dar uma de missionário, está sofrendo, mas igual bicho, não sei o quê. Quem foi porque tinha uma revolta santa, eu vou mudar aquilo, está lá e está arrebentando. Qual é a revolta? Às vezes a revolta é a situação financeira. E você vai ser um grande educador financeiro daqui a um tempo. Você fala, não, ninguém precisa passar por isso, é só dar educação para o povo. Como lidar com dinheiro, como gasta menos do que ganha, investe a diferença. É uma matemática simples, meu Deus. Não importa se ganha R$1.000, se ganha 10.000, a matemática é a mesma para todo mundo. Dá para todo mundo prosperar. É uma questão de educação financeira. Só que ainda não se revoltaram pessoas suficientes para se tornarem educadores financeiros. Se revoltaram para reclamar, não para mudar. Quem reclama de finanças? Todo mundo. Quem vai lá e faz alguma coisa? Ninguém. Se eu perguntar aqui, quem está endividado? 50% ou 60% ou 70% da igreja levanta a mão. Ainda nem chegou o fim do ano. Já está todo endividado. Seu melhor amigo é o gerente do Itaú, te liga todo dia. Alô? Pode ser em 30 vezes, então? Quer parcelar isso para no Natal gastar mais? Você está parcelando a dívida para no Natal ficar mais endividado, para no ano novo se endividar mais e chegar no Carnaval, você está na campanha de 7 semanas de milagre, 7 banhos de Namã, a campanha da rosa púrpura da prosperidade. Está se metendo em todas as campanhas. Você visita 9 igrejas no dia. Enquanto um educador financeiro resolvia o teu problema, nem precisava ir à igreja para isso. Canalize a tua revolta, canalize a tua indignação para mudar a vida das pessoas. Canalize, faça igual Moisés. Tadinho, perdeu 40 anos, mas quando voltou para mudar. Chegou para Faraó e falou assim, ó, deixa meu povo ir. Mas agora eu vou dar o grande segredo dessa mensagem. O grande segredo é que, quando você é desafiado por Deus, através de uma indignação, através de uma revolta, a fazer algo, Deus vai te pedir algo que é muito simples de fazer, mas bem difícil de acreditar. Vou dar um exemplo, porque a mente humana só trabalha com exemplos, né?
Você pode dar uma coisa mais profunda do mundo que a mente não pega se você não exemplificar. Então, eu vou te dar um exemplo. Moisés liberta o povo. Vem correndo, fugindo pelo deserto. Chega na frente do mar. Tem um mar na frente, montanhas do lado, e atrás um exército bem armado e doido para matar todo mundo. Então ele pede a instrução divina. O que eu faço? Deus falou algo muito simples de fazer, muito difícil de acreditar. Pega a vara, toca no mar, ele vai se abrir e você passa. Entendi. Se tivesse o WhatsApp daquela época, Moisés ia mandar aquela mãozinha assim, ó. Entendi. O que é mais fácil de fazer? Tocar no mar e se abrir e você passar? Ou lutar com um exército, você estando desarmado, com fome, todo cansado do deserto? O que é mais fácil? O que é mais difícil de acreditar? Assim, se Deus falasse assim, enfrenta esse povo, vai dando tapa neles que eu vou ver. Você é mais fácil, vou dar um tapa nesse cara, em nome de Jesus vai cair. Né? Quem é do manto do mistério ia dar aquela voadora, o helicóptero gosta que já dá, não? Ah, meu irmão, é destruir os inimigos. Já está acostumado a dar na igreja? Quem é do manto aí? Tem ninguém, né? Aí, Jesus chega para Pedro. Pedro entra desesperado e fala assim, olha, Jesus, tem um homem aí fora, o cobrador de imposto, está cobrando um negócio do imposto. A gente tem que pagar? Jesus, temos. Faz o seguinte, Pedro, vai lá na água, pega um peixe, você que é pescador, vai fazer isso rápido, pega um peixe que vai ter uma moedinha na boca do peixe e você paga o imposto. Simples de fazer. O que é mais fácil? Pegar um peixe, tirar a moeda e pagar, ou trabalhar o mês todo e pagar aquele imposto? O que é mais fácil? O que é mais difícil de acreditar? Saiba que quando você se revoltar com uma situação, se encaixar naquele buraco para começar agora a fazer algo pelo país, pela nação, pela igreja de Cristo na terra, pela tua família, Deus vai começar a te instruir. Mas essa instrução vai ser simples de fazer e muito difícil de acreditar. Três anos atrás, Deus usou uma pessoa, chegou perto de mim e falou assim, ó, Deus mandou você escrever um livro. Falei, eu? Mas eu não sei escrever livro. Então, aí você fala com Deus, foi só o que ele me falou. O profeta bem confiante, né? O profeta me deu uma segurança tremenda. Ele falou assim, ó, escreve que o resto Deus vai fazer. Aí eu mandei no WhatsApp para ele. Só que uma coisa que o profeta não sabia é que, por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Além de ser uma pessoa que nunca escrevi na vida, antes do meu primeiro livro, eu fui diagnosticado com déficit de atenção. É por isso que não existe limite para quem crê em Deus. Eu lembro que o médico falou assim para mim, ó, você vai ter que ser medicado o resto da vida, coisa que eu nunca fui, não tomo remédio. Mas o médico falou que eu ia ter que tomar. Senão você nunca vai ter poder de concentração. Aí eu lembro que eu falei, vou cumprir a palavra profética, vou começar a escrever um livro. Aí sentei, comecei a escrever, acho que a ideia é essa. Aí comecei a escrever, aí passava uma borboleta, borboleta. É o déficit. Aí escrevi um manuscrito de um livro chamado Rumo ao Lugar Desejado. Foi meu primeiro livro. Esse aqui, ó. Beleza. Escrevi, imprimi. Mostrei para 3 pessoas. A primeira falou assim, tu vai escrever livro? Tá maluco? Me deu um apoio total, né? Da família. Sabe como é que é, né?
Você vê que a maioria das vezes que Deus vai te usar, Ele vai ter que te tirar do lugar que você cresceu. Na Bíblia foi assim, e hoje em dia é assim, porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Esse dia eu fui visitar meu pai. Meu pai mora no Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado lá. E fui na rua que eu cresci, né? Passei na rua que eu cresci. E aí, todos os amigos de infância estavam lá. O Mingau, o Buiú, o Caveira, todo mundo. Todos eles lá, os amigos de infância, né? Cada um tinha seu apelido. Aí o Mingau falou assim, Thiago, vem cá. 30 anos que eu não vi o cara. Eu falei, e aí? Quer dizer que agora tu virou inteligente? Eu falei, Senhor, me tira do Egito, me devolve para São Paulo logo. E aí, você é afrontado, né, irmão? E aí a gente foi apresentei o livro para uma outra pessoa, aí todo mundo, cara, não é bom não sei. Você quer saber? Eu acredito tanto que Deus existe e que a palavra veio dele, que eu vou procurar o maior escritor do Brasil e vou mostrar esse troço para ele. Um dia eu estava numa convenção e o maior escritor do Brasil estava lá. Eu falei, opa, pensei, Deus viu o pensamento, já botou o cara perto. Fui para a fila de autógrafo. Eu conto isso em um dos meus vídeos. Enfrentei uma fila com 600 pessoas. Na minha vez, perguntei uma coisa no ouvido dele, de 3 segundos. Ele me olhou e falou assim, espera aí. Naquele dia a gente começou um relacionamento. Começamos a conversar. Até que quando a gente estava um pouquinho mais próximo, eu mostrei o livro para ele. Mostrei o manuscrito, em folha de ofício. Eu falei assim, agora Deus vai usar ele. Agora Deus vai me honrar. Chegou o momento. Ele olhou e falou assim, tá ruim. Ele tá ruim? Tá ruim. Só que é o seguinte, a essência do que você colocou é impressionante. E por causa da essência eu vou te ajudar, eu vou te mentorear como ir fazendo. E você vai melhorando. É por isso que você não pode compartilhar o teu sonho com quem não tem preparo para te mentorear. Porque ele só vai falar, tá ruim, e vai mandar você embora. Quem tem preparo fala assim, tá ruim, mas eu sei como fazer, cola comigo. Tá aqui. E ele falou, se você escrever, eu boto o meu nome no teu livro. Eu respaldo o teu livro. E está aqui no livro, Dr. Augusto Cury, 43 milhões de livros vendidos no país. Meu primeiro livro. Eu encontrei com ele antes de ontem, 3 dias atrás no aeroporto. Ele falou, estou vendo a lista da Veja, a gente está junto lá, quem diria? Mas teu livro também é fraquinho, né, doutor? Aí deu para chegar fácil. Quando o diabo começa a tomar seu coração, né? Você começa... A verdade é que quando eu comecei a escrever, eu comecei a me revoltar. Por que não crentes não leem o livro de crente? Porque aqueles que têm a verdade não conseguem comunicar a verdade. O que eu recebi de testemunho de gente que se converteu, marido que prometeu, nunca vou na igreja na minha vida, aí veio chorar, pastor, eu li seu livro, me converti. Eu preguei em Salvador antes de ontem. Aí era um congresso de homens gigante, aí vi um monte de homem falar, olha, pastor, eu sou de uma cidade 2 horas daqui. Eu falei, mesmo você veio me ver? Não, minha mulher que me obrigou. Falou, vai assistir um homem. Porque você se converteu escutando ele, agora tu vai lá. Aí minha mulher me obrigou, estou aqui, pastor. Eu posso tirar uma foto para provar que eu vim? Sabe como... Rapaz, se tem de homem apanhando na igreja, eu não vou falar nada disso. Não, é outra pregação. Apanha feliz, vem para a igreja assim, ó, tranquilo. E a minha revolta, a minha indignação das pessoas não lerem livros que realmente contribuem com a vida espiritual, emocional, financeira, me fez escrever a linha de livros. Veio há 12 dias, veio o Dinheiro Emocional, está saindo O Maior Poder do Mundo ano que vem. Ou seja, são livros que Deus começou a me inspirar por causa de uma revolta. Eu vou repetir pela 10ª vez, qual é a tua revolta? Qual é a tua indignação? Para onde você vai canalizar isso? Deus vai te usar em quê? Qual é a indignação que vai ser a tua força motriz para continuar, para não desistir no meio do caminho?
Deus te trouxe aqui porque certamente Ele não quer que teu 2018 seja o que seria se você não tivesse passado por hoje. Deus vai transformar, Deus vai remir o teu tempo, Deus vai te dar a instrução divina. E por mais impossível que pareça, obedeça. Porque quando falaram que era impossível escrever um livro, eu não acreditei. Eu acreditei no que Deus falou. Falaram, está ruim. Eu falei, não acredito que está ruim. Deus falou que vai dar certo. Pode 10 mil pessoas falarem que está ruim. Se Deus falou que é bom, faz o que Deus falou. Sabe o que eu faço hoje? Vou confessar um pecado para os irmãos aqui. Não, vou confessar. Nunca confessei em público. Sabe o que eu faço hoje, irmão? Deus está me tratando. Eu pego o e-mail de todas as pessoas que falaram que estava ruim, boto em cópia oculta dos e-mails de todo o prêmio que eu ganho como escritor. Não, é pecado, é vingança. A Saraiva me nomeia o autor do ano, eu mando para toda a lista. Não tem lista nenhuma, é só eles em cópia oculta. Eu falo assim, para todos os meus amigos da lista. Mentira, só tem eles 4 que me duvidaram. Que bom que eu ganhei esse ano. E entrei na lista da Veja de novo. Só eles recebendo. Vou enchendo eles de e-mail. Mas Deus está me curando, Deus está me tratando, estou me libertando disso. Até porque essa semana já mandei uns 18 e-mails, ele já deve estar já me bloqueando. Mas sabe por quê? A Bíblia diz que Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele vai ungir tua cabeça e vai fazer o teu cálice transbordar. Não é encher o teu cálice, não é transbordar. Tu fala, pô, mas como é que pode? Andava com o cálice vazio para a igreja na reserva, botava 10 anos, falava, Deus, ajuda a gente a chegar na igreja. Botava na banguela e assoprou. Vamos, cara. Quem está rindo sabe do que eu estou falando, né? Sou filho de pastor, varão. Já passei por isso. Meu pai botava nós 3 para orar, jogava na banguela e vamos embora. Vamos lá soprando. Anda, carro. Meu pai tinha um carro, que o apelido dele era Maestro. E por que Maestro? Porque ele vivia em concerto. É verdade isso, não é brincadeira. Assim, eu e o Maestro, tá lá na garagem e tal. Mas sabe de uma coisa? Que quando você canalizar essa sua indignação, Deus vai te levantar no Brasil e fora dele. Deus vai levantar a tua família. Você não vai sair daqui na situação que entrou, não. Nem financeira, nem emocional, nem espiritual. Deus vai te levantar. Deus vai pegar você da situação que está, vai usar essa revolta, vai canalizar para um projeto que vai dividir a história, nem que seja da tua família, mas vai dividir a história. Você não precisa continuar do jeito que está. O teu 2018 não precisa ser a repetição de 2017. Pode ser 1 milhão de vezes melhor, porque nosso Deus é um Deus que faz remir o tempo. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que faz uma semente cair no chão e multiplicar a 100 por 1. Então as sementes que você vai jogar nos próximos 20 dias vão determinar o teu 2018. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Eu quero profetizar que você não vai ficar no mesmo nível que entrou hoje. Você não vai mais ser envergonhado por causa de vida financeira. Você não vai mais envergonhar o evangelho por causa da tua vida emocional. Porque quantas pessoas envergonharam o evangelho de Cristo pelos ataques emocionais que deram na rua, pelos nervosinhos que deram numa fila do banco. Mas eu profetizo que nunca mais isso vai acontecer. Tua vida emocional, financeira e espiritual vai entrar em ordem, alinhamento com o destino profético que Deus tem para você. E você vai ser um daqueles que vai mudar a história. Você vai fazer algo relevante para essa nação, para a cidade de Guarulhos, para a tua família, para a tua casa. Todos vão ver que Jesus é o teu Deus, é o teu Senhor. E tem mais, tem mais. Quando Deus te levanta, sabe quem ganha? Ele. Ele ganha. Porque não tem como Deus ser glorificado com você todo endividado. Deus está doido para te ver sair da dívida. Porque Ele quer ser glorificado. Ele está doido que você coloque suas emoções em ordem. Porque não tem como um maluco que grita com todo mundo, que não tem domínio dos seus pensamentos, das suas reações, glorificar o nome de Jesus. Ele está doido que você se acerte emocionalmente, financeiramente, na família, e nos relacionamentos. Porque quando você estiver lá no alto, o nome dele vai ficar mais famoso nesse Brasil.
Por isso Deus vai te levantar.